Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Jubilu. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os 7 maiores predadores que existem no nosso planeta. E a gente já vai começar esse nosso processo pedagógico falando de um cara conhecido como Tritão de Pele Rugosa. Já ouviu falar desse cara? Tritão de Pele Rugosa. Esse é o nome de uma salamandra extremamente venenosa que vive no Canadá e nos Estados Unidos. O veneno presente na pele desse bicho é uma estratégia de defesa dele contra os possíveis predadores. Só que assim, ó, essa salamandra ela meio que exagerou na dose, porque a quantidade de veneno presente na pele desse animal ela é tão grande que ela é capaz de matar até 25 mil ratos. E pode inclusive matar uma pessoa caso tenha algum maluco que queira se meter a besta com o Tritão. E na verdade já teve esse maluco. Em 1979, só pra você ter uma ideia, um cara resolveu comer essa salamandra e aí infelizmente acabou morrendo. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem é que se arrisca a comer uma salamandra? Quem é que um dia pensa assim, ai, hoje eu vou comer uma salamandra, ai que delícia, a vontade de comer a salamandra hoje? A verdade é que lá pros lados do Tritão todo mundo respeita ele. Então ninguém se mete a besta com ele. Cuidado, filho! Olha, vem pra cá, filho! Olha o Tritão lá, sai daí, corre! Só que tem um bicho lá que não respeita o Tritão, que é a serpente jarreteira. Essa cobra, ela não é venenosa, só que graças à evolução e pra azar do Tritão, ela é resistente ao veneno dele. E aí não tem miséria, ela come Tritão até não poder mais, porque o veneno do animal não faz mal nenhum pra ela. Sendo inclusive, essa cobra, ela é inclusive a única predadora que existe do Tritão. Predador? Mas bicho bom, o que é um predador? Os predadores nada mais são do que animais que se alimentam de animais de outras espécies. Na verdade, existem predadores que não são animais, como é o caso de alguns seres microscópicos conhecidos como protozoários. Mas aqui eu só vou falar de animal. Então, basicamente, a predação ela é uma relação ecológica em que uma espécie animal chamada predadora mata e come indivíduos de outra espécie animal, que são conhecidos como presas. Então quem come é o predador, quem é comido é a presa. Nessa relação ecológica, o predador ele se dá bem, porque ele consegue comida. E a presa, coitada, ela se dá mal porque ela é a comida. Agora, me diga uma coisa assim, de todos os animais predadores que existem no mundo, quais você acha que são os mais vorazes? Que são aqueles que estão caçando o tempo todo sem piedade? Eu tenho certeza que quando eu te pergunto isso, na sua cabeça vem imagens assim de leões, tigres, tubarões. Então eu fiz uma listinha desses animais, né, que são os animais que mais matam outros animais para se alimentarem, e eu tenho certeza que você vai se surpreender muito com essa listinha que eu preparei. E sem mais delongas, bora começar então pela 7ª posição, onde a gente tem um animalzinho que é relativamente pequeno, mas muito temido. Tem gente inclusive que nem pode ver uma foto desse cara que já cai duro no chão. Então assim, ó, se você tem alguma fobia, toma cuidado. Sabe de que eu tô falando? Acertou. Eu tô falando das aranhas. Só para você ter uma ideia, existem mais de 35 mil espécies de aranhas em todo o nosso planeta, sendo que todas elas são predadoras. Elas são consideradas, inclusive, predadoras do tipo senta e espera. O que é um predador senta e espera? É aquele tipo de predador que fica parado no lugar, esperando a presa se aproximar para poder o quê? Executar o ataque, ou que constrói algum tipo de armadilha, esperam a presa cair ali e pegam essa presa. E claro que a grande maioria das aranhas, elas vão usar a sua arma mais letal para ter sucesso nos ataques, que é exatamente a teia. Só para você ter uma ideia, a teia das aranhas, ela chega a ser até 5 vezes mais forte que o aço. Isso mesmo. Só que além de ser mais forte que o aço, ela também tem uma elasticidade muito maior. É um material extremamente resistente que pode chegar a aguentar até 4.000 vezes o peso da aranha. O mais legal é que cada espécie de aranha vai ter uma forma própria de usar a sua teia durante a caçada. A mais famosa é aquela, claro que você já deve conhecer, em que a aranha constrói a teia ali entre 2 galhos e ela fica de boa, esperando algum bicho dar uma vacilada, cair na armadilha. E o que acontece? Com o animal preso na teia, a aranha vem aí, ó,
pá, usando os ferrões, ela vai inocular o seu veneno extremamente poderoso e deixar a vítima morrer. Fica lá, a vítima, o inseto se debatendo. Quando ele morre, a aranha vem tranquilona, sem briga, sem luta, sem nada. E aí ela pode saborear o seu delicioso gafanhoto. Aliás, vale salientar que a maioria das espécies de aranhas, elas não possuem um veneno que seja tóxico para os seres humanos. Elas possuem, claro, todas elas possuem um veneno forte, mas para matar um grilo, para matar uma borboleta, pode até ter veneno para matar um ratinho, mas não para matar um ser humano. Só bem de vez em quando, mesmo assim, é que a gente vai ter uma espécie ou outra de aranha com um veneno um pouquinho mais potente, né, que aí pode matar um grilo, mas também pode matar uma pessoa. Uma dessas aranhas, que inclusive é considerada a mais venenosa do mundo, é a aranha-teia de funil. Essa aranha, só para você imaginar, ela tem mais ou menos, ela pode chegar a uns 25 centímetros de comprimento. E ela possui um veneno extremamente poderoso. Só para você ter uma ideia, 14 miligramas desse veneno já é o suficiente para mandar um adulto pro saco. Mas não precisa assim, tô desesperado, onde é que tem essa aranha? Porque na verdade essa espécie, ela só é encontrada lá na Austrália. Embora, claro, aqui no Brasil a gente também tem umas aranhas meio complicadas aí, bem perigosinha. A mais perigosa que nós temos aí é a aranha marrom. Um detalhe interessante é que lá na Austrália, as aranhas são extremamente respeitadas, então dificilmente alguém mata esses animais. Então, assim, você tá por lá, é super comum, por exemplo, você observar carros circulando pela cidade cheios de teia de aranha, nos retrovisores, nas portas. Então, sei lá, o cara chega lá, pode lavar meu carro, mas em hipótese nenhuma, tira essa teia aí das minhas amiguinhas. E isso, claro, tem um motivo. A Austrália, ela sofre muito com pragas de insetos, principalmente os gafanhotos, que são comida de aranha. Mas chega de falar das aranhas, não sei se você sobreviveu a esse pedaço do vídeo com as imagens que eu mostrei, espero que você não tenha aracnofobia. E agora a gente vai falar do nosso sexto maior predador do planeta, o sexto predador mais voraz que existe aqui. E aqui, claro, a gente tem um outro animal que também não desperta muita simpatia nas pessoas, espero que você goste deles. Sabe de que eu tô falando? Nós começamos esse vídeo falando desse bicho, não é a salamandra, eu tô falando, na verdade, das cobras. E que, na verdade, assim, cobra não é um nome muito legal. Se você quer parecer, assim, inteligente, é muito mais bonito você chamar as cobras de serpentes. Quando você fala serpente na rua, a galera, olha o biólogo andando ali. Fala serpente que é muito mais chique. O que você precisa saber é que todo predador, ele precisa ter armas para poder matar, para poder capturar suas presas. Os guepardos, por exemplo, eles possuem um formato corporal que possibilita que eles consigam o quê? Atingir grandes velocidades, até para poder capturar uma presa que também corre pra caramba. Já no caso das serpentes, a arma letal que elas possuem é o sistema sensorial, que é extremamente aguçado. Embora elas não tenham uma boa visão, né, elas são meio ruim de enxergar, o olfato delas é muito desenvolvido. E o mais bacana é que as serpentes, elas usam a língua para poder cheirar o ambiente. Como assim, Jubilu? Elas usam a língua para cheirar? É isso mesmo, eu não sei se você já reparou, mas as cobras, elas possuem na ponta da língua uma divisão, né? A ponta da língua delas é dividida em duas partezinhas, que é o que a gente chama, né? Nós biólogos chamamos de língua bifurcada. E elas ficam o tempo todo, já viu? Botando a língua para fora. Justamente para quê? Para pegar as partículas de odor que estão no ar, e aí elas usam essa informação para descobrir onde que a presa está. Além disso, existem algumas espécies de serpentes, como é o caso das jararacas e das cascavéis, que elas possuem um órgão termorreceptor chamado de fosseta loreal, que fica entre as narinas e os olhos desses animais. E aí permite basicamente que a cobra enxergue uma imagem de calor formada pelo animal. Olha que loucura! E claro que assim fica bem mais fácil para ela saber onde que está a comida. Com essas serpentes, não tem essa de se esconder atrás da moita, não. É aqui, ó, linguinha do cheiro, papapá, imagenzinha de calor, já era, pá! É ataque e morte na certa. Esses predadores maravilhosos, né? Eu adoro as serpentes. Eles também têm a capacidade de deslocar a mandíbula e abrir a boca de um jeito que você não acredita. E isso acontece porque os ossos,
né, do crânio da serpente, eles não são rigidamente ligados uns nos outros. E isso exatamente vai permitir que elas consigam engolir animais que são muito maiores que elas. Assim, você olha assim e fala assim, não acredito que essa serpente vai conseguir engolir esse bicho. E não é só isso, além dela conseguir deslocar a mandíbula, os dentes delas eles são curvados para trás e eles se movimentam. Então permitem que elas consigam engolir animais inteiros, sem precisar mastigar. É um extremo upgrade, vamos dizer assim, para quem não tem braços e pernas para empurrar a comida para dentro. Se a gente tivesse uma mandíbula que funcionasse igual a das serpentes, a gente conseguiria engolir uma melancia inteira, sem precisar cortar, sem precisar mastigar. Além de uma super mandíbula e de um sistema sensorial de última geração, existem espécies de serpentes que possuem veneno. O que facilita muito a vida, porque aí elas não precisam lutar com a presa. Você vai lá, pum, pica a presa, inocula o veneno, deixa a presa lá se debatendo. Quanto mais a presa se debate, mais o veneno se espalha pelo corpo. E aí, quando a presa morre, ela vai lá tranquilona e pode saborear a sua refeição sem problema nenhum. Uma das cobras mais peçonhentas do mundo, sabe onde é que elas ficam? É, lá mesmo, lá na Austrália. A Austrália é um ótimo lugar para você morar. Então, essa serpente ela é conhecida como taipan do interior. Só para você ter uma ideia, uma picada desse bicho mata uma pessoa em 6 minutos. E vale, claro, salientar que a maioria dos ataques aos humanos, das serpentes, quando elas atacam os seres humanos, esses ataques eles são acidentais. Né? O animal só está picando para se defender, ele não está picando o ser humano porque que delícia, vou comer uma carninha humana hoje, não. Lembrando que as cobras, elas são extremamente importantes no controle de pragas, como é o caso dos ratos. Só para você ter uma ideia, uma serpente ela pode comer até 15 ratos numa única semana. Chegamos agora no nosso quinto maior predador do planeta Terra. E aqui a gente tem um animal que pode chegar até 2 metros de comprimento, mas que dificilmente é lembrado por alguém. Somente aqui, o Jubi Jubão colocaria um bicho desse nessa listinha que a gente construiu. Eu tô falando de um tipo de peixe elétrico que vive na Amazônia, conhecido como poraquê. Aliás, poraquê vem da língua tupi e significa, sabe o quê? Aquele que faz dormir. É, malandro, é aquele que faz dormir. Às vezes você vai dormir por toda a eternidade se entrar em contato com esse bicho. Esse peixe, ele tem um corpo parecido com o de uma enguia e na cauda, que corresponde a 90% do corpo do animal, existem células que são chamadas de eletrócitos. E essas células, elas têm a capacidade de produzir energia. Mas não é assim energia fraquinha, não. A gente está falando de 860 volts, o que permite com que eles consigam matar e se alimentar até de um cavalo. Isso, matar o peixe que mata um cavalo. O poraquê, ele se comporta, na verdade, como uma bateria, né? Ele tem um polo negativo, que fica na parte da frente, e você tem o polo positivo, que fica na parte de trás do animal. Ou seja, se você tocar na cabeça e na cauda desse peixe ao mesmo tempo, o choque fica muito mais gostoso. Tanto é que o nome científico do peixe elétrico é Electrophorus voltei, que é justamente uma homenagem ao químico e físico Alexandre Voltei. Esse cara, ele se inspirou no peixe elétrico para desenvolver a primeira pilha capaz de gerar eletricidade. Seguindo nossa lista, bora agora pro quarto lugar, que também fica com peixe, é mais um peixinho na nossa lista. Só que é um peixe um pouquinho maior que o poraquê e, claro, é certamente um dos animais mais temidos do fundo do mar. Eu tô falando, obviamente, do tubarão. São incríveis predadores que, além de serem extremamente fortes, eles também são velozes e podem alcançar uma velocidade de até 100 km por hora. Com essa velocidade, você, por exemplo, conseguiria atravessar uma piscina olímpica, que tem aí 50 metros, em apenas 1,7 segundos. Os tubarões, além de serem fortes e velozes, eles também possuem, assim como as serpentes, um sistema sensorial bastante desenvolvido. Na lateral do corpo desses animais, por exemplo, nós temos a linha lateral, que, como o próprio nome sugere, né, é uma linha que fica, adivinha, na lateral do corpo e permite que o peixe sinta até as menores vibrações que ocorram dentro da água. E não é só isso não. Os tubarões, eles possuem visão, audição e olfato
incrivelmente aguçados. O olfato mesmo assim do tubarão é negócio de outro mundo, não deve ser do planeta Terra. Só para você imaginar, pra você ter aquela ideia de sempre, eles são capazes de sentir cheiro de sangue, no caso do tubarão branco, né, a 400 metros de distância. Olha só, 400 metros de distância ele consegue sentir cheiro de sangue. E são animais incríveis, né? Eu já tive a chance de mergulhar com o grande tubarão branco na África do Sul. Eu gostei tanto que eu já mergulhei 2 vezes com esse bicho. Inclusive eu gravei um vídeo mostrando como foi esse mergulho para poder, claro, compartilhar essa grande emoção que eu tive com vocês. E eu me lembro que esse contato que eu tive com os animais, o que mais me impressionou foi a quantidade de dentes dentro da boca do bicho. Cada dente devia ter uns 7 centímetros. E o mais legal é que quando o tubarão ele pega uma presa, ele perde vários dentes, né? Como se ele ficasse meio banguela. Só que ele não fica banguela, já que eles apresentam um mecanismo de substituição muito rápido desses dentes que eles vão perdendo. Ou seja, o tempo todo o tubarão está produzindo novos dentes. Imagina, você é um predador que nunca fica banguela. Oh, que maravilha! Agora, vale lembrar que as barbatanas dos tubarões, elas são consideradas verdadeiras iguarias na cozinha do leste asiático, principalmente na China. E por conta desse gosto peculiar, entre 70 e 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos para a extração das barbatanas. E o método, assim, ó, ele é extremamente cruel, porque as barbatanas, elas são cortadas do animal vivo. Então eles pegam o animal vivo, tiram as barbatanas e depois jogam ele de volta para a água, que aí não tem como nadar, e acaba morrendo. Mas chega de história triste e bora pro nosso terceiro lugar, porque agora, ó, estamos no pódio das espécies mais vorazes de predadores que existem. E essa posição fica com os lobos, que contam também com armas sensacionais. Eu vou destacar 2 armas de caça muito poderosas. A primeira, claro, é a velocidade. Um lobo pode chegar até a 60 km por hora. Só para você comparar, o humano mais veloz chega a 45 km por hora. E além da velocidade, os lobos são muito fortes e conseguem derrubar animais que pesam 8 vezes mais que ele. Além, claro, de terem uma mordida muito forte, que é 2 vezes mais potente que a mordida de um Rottweiler. Além disso, os lobos são animais extremamente inteligentes e eles trabalham muito bem em equipe. E o conjunto, eu não sei se você lembra, mas o conjunto de lobos, a gente aprendeu lá no ensino fundamental, é a alcateia. Então, uma alcateia, ela pode ter entre 6 e 10 lobos. E aí o que acontece? Esse grupo de lobos, eles escolhem uma presa e aí eles vão atacar essa presa todos juntos e cada um por um lado. E aí você pode pensar, nossa, então é sucesso, mas não é bem assim. Mesmo caçando juntos, mesmo sendo animais extremamente inteligentes, estima-se que a cada 10 ataques, só um seja bem sucedido. E é exatamente por isso que em uma única refeição, um lobo, ele pode engolir o equivalente a 88 hambúrgueres. Olha que comparação bacana que eu fiz. 88 hambúrgueres. Claro que ele tem que comer o máximo que ele puder, porque ele não sabe quando é que ele vai ter uma próxima refeição. E assim, não é à toa que os cães domésticos, né, o cachorro que o cara tem lá em casa, eles são primos dos lobos e, não sei se você já reparou, mas são extremamente esganados, né? Isso é herança dos lobos. Um dia desses, por exemplo, eu fiz um tigelão de rango para minha cachorra para durar assim o dia todo. E aí ela fez igual aos lobos. Ela comeu tudo e, sério, sabe o que aconteceu? Eu achei que ela ia explodir, assim, com toda aquela comida que ela botou para dentro. Assim que ela acabou de comer, eu fui lá comer, sentei no sofá para comer e adivinha? Ela tava do meu lado querendo mais comida. Bicha furada, assim, ó. Mona Lisa o nome dela. Então guarde que os cachorros, eles são esganados por causa dos lobos, né? Herança evolutiva dos lobos e por isso a culpa não é do bichinho. Agora, quando a gente fala de predação, tem um gráfico muito bacana e também muito importante que mostra como o número de indivíduos, tanto de presas quanto de predadores, é dependente um do outro. Eles são dependentes entre si. Vamos pensar nessa relação entre os lobos e os alces. Se a população de alces aumentar, isso possibilitará também um aumento na população de lobos, pois vai ter muito mais alimento disponível. Então os lobos vão estar mais alimentados, aumentam a taxa reprodutiva, geram mais descendentes.
Só que conforme a quantidade de lobos vai crescendo, a gente tem também um aumento na taxa de predação. E isso vai causar diminuição na quantidade de alces. Com menos alces disponíveis, a população de lobos terá uma menor oferta de alimento. Tem lobo que vai morrer de fome, a taxa de reprodução vai cair. E assim, claro, teremos uma queda na quantidade desses animais. Agora, com menos predadores, a população de alces vai respirar aliviada, né? Vai retomar o seu crescimento. E a partir daí, esse ciclo entre presa e predador, ele vai ficar se repetindo, nesse sobe e desce eterno. Agora, filosofa comigo, porque esse é um vídeo pra gente pensar, não é só um videozinho de os 7, não, tem conceito por trás, pra você ficar grande depois desse vídeo. O que você acha que aconteceria se os lobos fossem extintos? Nós teríamos, obviamente, um aumento na população de presas que acabaria causando um desequilíbrio ambiental. E foi exatamente isso que aconteceu no Parque Nacional de Yellowstone, que fica nos Estados Unidos. O que aconteceu lá foi que lá no início do século XX, a população de lobos que vivia no parque, ela acabou sendo destruída pelos seres humanos. Os seres humanos mataram, né? Eles caçavam os lobos e acabaram com os lobos lá do parque. E a partir daí, com a ausência dos lobos, a população de alces, ela começou a crescer muito, sem medo de ser feliz. E claro que esse excesso de alces acabou causando uma baita mudança no ambiente. Os alces, por exemplo, eles destroem várias espécies de plantas que são extremamente importantes para a sobrevivência de outras espécies de animais, como é o caso dos castores, das aves, de rãs, de várias espécies de peixes. Então os alces, sem a presença dos lobos, meio que eles estavam se achando lá os donos do parque. Aí o que aconteceu? Para resolver esse problema, em 1995, um grupo de pesquisadores, eles introduziram lá em Yellowstone alguns lobos que foram trazidos do Canadá. E aí, com o retorno dos lobos ao parque, os alces, eles começaram a limitar os locais em que eles podiam ficar. Não dava mais para ficar dando voltinha por tudo. Então eles começaram a ficar apenas em locais que eram mais altos e que eram mais seguros. Ou seja, só essa limitação de espaço já foi um grande respiro para a natureza que estava ali no parque. Quer ver que legal? A redução da população de alces por causa da presença dos lobos possibilitou que a vegetação, que antes estava sendo devorada por eles, voltasse a crescer. E aí, com mais plantas, a quantidade de aves, de insetos, de ursos, de castores, ela começou a aumentar. Os castores, inclusive, eles começaram a aumentar a quantidade de barreiras nos rios. E essas barreiras, elas criavam represas que começaram a atrair outros animais, como lontras, patos, peixes, anfíbios. Outro detalhe interessante é que os lobos, eles também caçam os coiotes. E isso permitiu que o número de coelhos e ratos, que são presas dos coiotes, crescesse. Agora pense comigo, mais lebres, mais ratos no ambiente, sabe o que aconteceu? Isso permitiu o crescimento das populações de falcões, doninhas, raposas, que são animais que se alimentam deles, que se alimentam de ratos, que se alimentam de lebres. E ainda, as sobras das caças dos lobos possibilitou o crescimento das populações de texugos e também de corvos, que gostam de se alimentar de restos de carne. Então perceba o quanto a presença de uma única espécie de predador no ambiente pode alterar toda a dinâmica do lugar. Mas bora parar de falar de lobos e vamos para o nosso segundo maior predador do planeta. E olha só, tente imaginar você, um animal do tamanho de um elefante e que consegue nadar até 6 vezes mais rápido que um nadador olímpico. Tô dando uma viajada aqui, uma viajada. Imaginou de quem eu tô falando? Tô falando, sabe de quem? Tô falando das orcas. Aliás, assim, muita gente pensa que a orca é uma baleia, mas não, a orca é um golfinho. É a maior espécie desse grupo, podendo chegar até 9 metros de comprimento, além de possuírem um dos maiores cérebros do reino animal. Ou seja, a orca não é um golfinho nem um pouco legal para você resolver brincar. Os dentes das orcas, eles podem chegar até 10 centímetros de comprimento. E assim como os lobos, as orcas, elas caçam em bando. Por isso, sim, não me surpreende nada que esses animais eles podem matar o que eles quiserem.
Desde tartarugas, focas, aves aquáticas, até mesmo grandes tubarões, como é o caso dos tubarões brancos. Lembrando que as orcas, elas são consideradas predadores topo de cadeia, que é aquele que preda sem ser predado por nenhum outro animal. Ninguém preda a orca. Inclusive o tubarão branco, né, que se acha lá o maioral, quando ele vê uma orca, ó, gela total, mano. Já se esconde atrás de um coralzinho. Ai, as orcas ali, ó. Medinho, medinho. Com as orcas, ó, ninguém brinca não, mano. Agora, as orcas, elas são injustamente chamadas de baleias assassinas. Primeiro, como eu te disse, orca não é baleia. E segundo, que não existe registro na história de alguma orca matando um ser humano na natureza. Só em cativeiro, né? Mas aí, pô, nem vou julgar a orca. Você bota um animal de 3 toneladas, 9 metros de comprimento, preso num aquário, com certeza vai ser um bicho extremamente problemático, né? E pode atacar e matar uma pessoa. E finalmente chegamos ao nosso primeiro lugar, onde temos o mais tenebroso dos predadores, o mais temido, o grande mussaranho elefante. Mussa quem? O mussaranho elefante, que é um bichinho minúsculo, é o maior predador de todos. E eu já vou te explicar o porquê. Não existe nenhum outro ser no reino animal que precise matar com tanta frequência outros animais como esse bicho precisa. Eles realmente são muito vorazes. Os mussaranhos, que são os menores mamíferos que existem no mundo, eles precisam caçar para comer a cada 2 horas. E se eles não fizerem isso, sabe o que acontece? Eles morrem. Eles morrem rapidinho. Então, todos os dias, eles têm que ingerir uma quantidade de comida equivalente ao peso deles. Se a gente comparar, sei lá, com os seres humanos, é como se a gente tivesse que comer, sei lá, 1.900, uns 2.000 hambúrgueres por dia. Esse apetite sem limite, ele acontece porque os mussaranhos possuem um metabolismo incrivelmente acelerado. O coração deles bate em média 600 vezes por minuto. É 9 vezes mais rápido que o coração humano. Só para você poder comparar, o coração de um elefante bate 25 vezes por minuto. Isso se explica, claro, por uma regra que nós temos na biologia, em que quanto menor for um animal de sangue quente, mais ele vai gastar energia para manter a temperatura corporal estável. E por isso, um mussaranho queima 100 vezes mais oxigênio do que um elefante. E grande parte dessa energia é justamente usada para manter a temperatura corporal. Claro que, para caçar com tanta frequência e eficiência, os mussaranhos precisam, claro, de umas arminhas, como eu te falei. Uma delas é o olfato extremamente desenvolvido e a presença também de veneno na saliva desse animal, que é capaz de paralisar uma presa 20 vezes maior que o mussaranho. Então você entendeu por que esses animais são os maiores predadores da nossa lista? De aranhas estrategistas a mamíferos esganados, esses foram os Top 7 aqui do Biologia Total, que é um novo quadro que eu tô lançando aqui no YouTube. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui aquele like, né, aquele joinha para valorizar o profissional da educação, se inscreva no canal, aquele papo todo. E se você tiver algum assunto para esse quadro, os Top 7, ou se você preferir os Top 5, Top 3, Top 1, sei lá, é só pedir aqui nos comentários que eu vou gravar com muito carinho para vocês. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, tchau!